Olá, pessoal do Peixe, aqui é a professora Carol, da Sala de Leitura Madalena Escabelo, da Escola Municipal Isabel Mendes. Eu tive uma semana de licença, porque estava com conjuntivite e não conseguia gravar aulas para vocês, mas sei que o nosso querido professor Fábio, nosso professor articulador, deixou aí para vocês um vídeo do nosso bate-papo, falando sobre a gravação dessas aulas e especialmente sobre o sarau da Conceição Evaristo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Mas hoje eu trouxe aqui para vocês uma nova personalidade para nossa série, uma mulher filósofa, intelectual aí importante de hoje. Eu tô falando de gente que já se foi não, de gente que tá atuando agora, de Djamila Ribeiro. Provavelmente vocês já ouviram falar dela. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês conhecerem a carinha da Djamila. Não é difícil, hein? Ela já apareceu em televisão, vários programas de entrevista, também já foi apresentadora. Então, provavelmente vocês conhecem. Vamos lá. Então, quem é Djamila? Opa! Nós. Djamila Thaís Ribeiro dos Santos, nascida em 1º de agosto de 1980. Como eu já disse para vocês, é filósofa, escritora e acadêmica brasileira. O que quer dizer isso, que ela é acadêmica? Que ela escreve livros de estudos, entendeu? Envolvendo pesquisas, não livros de ficção. Bom, pesquisadora e mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. E tornou-se conhecida no país também por conta do seu ativismo na internet. Então, diferente de outras intelectuais, outras pessoas que trabalham nas universidades, que escrevem, que pesquisam, a Djamila acredita muito no poder da internet para disseminar esses conhecimentos. E ela tenta sempre usar também uma linguagem bastante clara para conseguir falar e se fazer entender para o maior número de pessoas possíveis. E ela ganhou mesmo muito espaço nas redes e também em outras mídias, como a televisão. Por exemplo, aqui fala, olha, que ela tem 800 mil seguidores. Isso não é um número atualizado. É só no Instagram, né, esse número. Já participou de programas como Saia Justa, no GNT, já teve seu próprio programa de entrevistas no canal Futura. E em 2016 foi nomeada secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania na cidade de São Paulo. Então, agora eu vou contar um pouquinho mais da vida dela para vocês desde a infância. Olha, aí fala aqui, né, que seu contato com a militância, com a luta contra o racismo, a sua força para estudar e para pesquisar a história da negritude no país e principalmente a história das mulheres negras, né, que a Djamila se diz feminista, veio desde a infância e fala da própria influência de seus pais. O pai também era um lutador, assim, um militante, era estivador e tinha pouco estudo formal, mas ainda assim era bastante culto. Buscava, pesquisava, lia, mesmo que não fosse através da escola. Bom, o próprio nome de Djamila já é de origem africana, o que mostra que realmente seus pais estavam ali engajados desde sempre. Aos 18 anos, ela se envolveu com a Casa da Cultura da Mulher Negra, uma organização não governamental, lá em Santos. Então, passou a estudar e já pesquisar os temas sobre raça e gênero, antes mesmo de estar na faculdade. E por isso acabou escolhendo os caminhos pela filosofia, para continuar esses estudos. Tenho aqui mais informações. Aí ela diz aqui, na entrevista no site Mulheres na Ciência, ela conta um pouquinho. Desde muito cedo, eu e meus 2 irmãos vivemos nesse meio de militância. Com 6 anos, por exemplo, eu já participava de atos. Já estava envolvida nas lutas. Lá em casa sempre se debatiam temas como
da história do nosso povo negro. E aí, como eu falei para vocês, mais velha, ela conheceu a Casa da Cultura da Mulher Negra, uma ONG em Santos, e ficou trabalhando por lá por cerca de 4 anos. Então lá ela teve contato com obras de variadas mulheres negras e passou a estudar esses temas de gênero, raça e feminismo. Em 2012, ela se formou em filosofia pela Unifesp e depois se tornou mestre em filosofia política na mesma instituição, em 2015. Isso depois de já ter interrompido a formação em jornalismo. Então ela estava fazendo jornalismo, sentiu que não era bem o que ela queria, parou, conheceu a ONG, foi conhecendo o trabalho de outras mulheres negras, foi estudando, pesquisando, se decidiu pela filosofia e aí foi até o final. Se formou em filosofia, fez o mestrado, que continua escrevendo e publicando nessa área até hoje. Bom, atualmente ela é colunista da revista Capital, Blogueiras Negras e Asmina. Tem muita presença no campo digital, como eu falei para vocês, e isso é um desejo dela. Usar a mídia, usar a internet para levar conhecimento para todos. E está sempre envolvida nas lutas que envolvem tanto o povo negro quanto as mulheres. Tem 2 livros seus principais, assim, de maior destaque, que é o Lugar de Fala, que eu tenho aqui comigo, que é parte de uma coleção de livros que ela mesma coordena, que traz vários assuntos sobre raça e gênero, como eu já falei para vocês, que é o principal tema de estudo dela, né? Tanto é que a coleção se chama Feminismos Plurais. E um outro que também é bem conhecido é o Pequeno Manual Antirracista, que é pequenininho e assim é bem simples, quase como um dicionário, dizendo que atitudes, coisas que a gente pode pensar no nosso cotidiano para, além de não ser racista, ser antirracista, né? E melhorando o entorno, todo o nosso entorno, o nosso modo de pensar e tal. E aí, nesse livro mesmo, Uma Pequena Manual Antirracista, ela já fala um pouco sobre sua própria vida e eu vou trazer para vocês, olha. Então, a primeira coisa do manual é enxergue a negritude. E ela diz assim: desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial. O início da vida escolar foi, para mim, o divisor de águas. Por volta dos 6 anos, entendi que ser negra era um problema para a sociedade. Até então, no convívio familiar, com meus pais e irmãos, eu não era questionada dessa forma. Me sentia amada e não via nenhum problema comigo. Tudo era normal. Depois, neguinha do cabelo duro, neguinha feia, foram apenas alguns dos xingamentos que comecei a escutar. Ser é diferente, o que quer dizer não ser branca, passou a ser apontado como um defeito. Comecei a ter questões, então, de autoestima. Fiquei mais introspectiva, cabisbaixa. Fui forçada a entender o que era racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora Joyce Bert, não me descobri negra, fui acusada de sê-la. Eu acho esse começo aqui muito importante para a gente pensar, porque às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, mas os próprios negros são racistas. E às vezes alguns negros podem até ter alguma atitude que seja racista, mas a culpa do racismo nunca pode ser jogada para o povo negro. Porque você pensa, uma criança com 5 e 6 anos que já começa a ouvir negra feia, neguinha de cabelo duro, macaca, feijão, todas essas coisas que a gente sabe que infelizmente ainda acontecem, como é que ela vai crescer se sentindo forte, se sentindo bonita? Aí, como ela diz aqui, a autoestima dela começou a ser abalada. Ainda bem que ela tinha uma família fortalecida, uma família que discutia esses temas e que apontava para ela que o errado não era ela, que o defeito não estava nela.
mas muitas outras crianças não têm um lar assim, né? Às vezes, os próprios familiares sofreram os mesmos tipos de preconceito, sofreram com tanto racismo, que também foram ficando com a autoestima cada vez mais baixa, foram ficando cabisbaixos, começaram a se sentir menores. E aí, acabam agindo com outras pessoas e com eles mesmos, ainda que com a pele também escura, com preconceito. Então, ok, a gente pode observar que algumas pessoas negras têm atitudes racistas, mas a gente nunca pode jogar a culpa nessas pessoas, ou dizendo que o racismo existe por conta dos próprios negros. Porque o racismo se aprende muito pequenininho e é difícil para uma criança e também para os adultos, né? Sobreviverem sempre ouvindo que são feios, são burros, são ruins. Não é verdade? Vocês pensem assim, que algumas coisas que a gente ouve na nossa vida adulta, por mais que a gente saiba das nossas próprias lutas, nos magoam, nos enfraquecem. Imagina se você ouve sempre as mesmas coisas sobre a sua raça. Então, gosto muito dessa parte, porque ela diz isso, né? Não me descobri negra, fui acusada de ser, como se aquilo fosse um defeito. O mundo apresentado na escola era o dos brancos, no qual as culturas europeias eram vistas como superiores, o ideal a ser seguido. Eu reparava que minhas colegas brancas não precisavam pensar o lugar da branquitude, pois eram vistas como normais. A errada era eu. Crianças negras não podem ignorar as violências cotidianas, enquanto as brancas, ao enxergarem o mundo a partir de seus lugares sociais, que é um lugar de privilégio, acaba acreditando que esse é o único mundo possível. E aí que ela vai continuando, falando sobre essas violências que ela sobreviveu na infância e depois também quando adulta. Aqui. Aí ela diz mais à frente: como muitas pessoas negras que circulam em espaços de poder, eu já fui confundida com copeira, faxineira e frequentando hotéis de luxo até mesmo com prostitutas. Obviamente, não estou questionando a dignidade dos profissionais, dos copeiros, faxineiros e tal, né? Mas o porquê de as pessoas negras se verem reduzidas a determinados estereótipos, em vez de serem reconhecidas como seres humanos complexos, com contradições e que podem exercer várias profissões e ser de maneiras diferentes. Então é isso, ela fala desde a infância dela até quando ela é adulta. E o porquê, né, que ela foi se engajando ainda mais nessas lutas e vai escrevendo aqui esse manual. Para continuar, a segunda parte é assim, do manual é: reconheça os privilégios da branquitude. Então, no primeiro fala que é preciso enxergar a negritude, que existe um tratamento no nosso país diferente para os negros, o que se sofre desde a infância e mesmo quando se alcança um lugar, digamos assim, na sociedade. Ela que é filósofa, que é mestra, que circula na televisão, que tem muitos seguidores, muitas vezes ainda sofre com essas confusões, né, das pessoas. E aí, no segundo momento, ela vem dizendo assim: reconheça os privilégios da branquitude. Então, agora, ó, mas para mim, que é isso? Eu vou conversando, vou pesquisando, vou trazendo coisas para vocês e vou me educando também. A gente precisa estar sempre atento às nossas atitudes para agir corretamente. Então, ó, agora para mim e para as outras pessoas brancas que tem aí no Peja. Quando publiquei Lugar de Fala, que é esse livrinho aqui que eu tenho, né? Muitos me perguntaram se as pessoas brancas também podem se engajar na luta antirracista. Como explico naquele livro, todo mundo tem lugar de fala, pois todos falamos a partir de um lugar social. Então, o que é isso, né? Que tá muito na moda dizer assim: você está no lugar de fala, você pode falar, esse é o meu lugar de fala. E aí no livro ela vai explicando que, na verdade, lugar de fala todo mundo tem.
porque todos falamos e todos temos um lugar na sociedade, mas que dependendo do assunto, deve-se prestar atenção, né? Ou priorizar a fala de quem está sendo prejudicado. Então, se está se falando sobre racismo, não é que os brancos não possam falar, muito pelo contrário, né? A luta tem que ser muito nossa também para a gente se corrigir. Mas a gente tem que ter escuta para aquele que sofre. Então, né? Que as nossas falas sejam sempre fortalecendo a fala das pessoas negras. Então ele fala aqui, ó. É muito importante discutir também a branquitude. Pessoas brancas não costumam pensar sobre o que significa pertencer a esse grupo, pois o debate racial é sempre focado na negritude. A ausência ou a baixa incidência de pessoas negras em espaços de poder não costuma causar incômodo ou surpresa em pessoas brancas. E para desnaturalizar isso, ou seja, para que isso não seja mais visto como normal, natural, todos devem questionar a ausência de pessoas negras em posições de gerência. Autores negros dentro das coleções, nas antologias. Pensadores negros na bibliografia de cursos universitários. Protagonistas negros no audiovisual, nas novelas, nos filmes. E para além disso, é preciso pensar em ações que mudem essa realidade. Se a população negra é a maioria do país, quase 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África, a ausência de pessoas negras em espaço de poder devia ser algo chocante. Portanto, uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. Isso é importante para que privilégios não continuem sendo naturalizados ou considerados apenas esforço próprio. Perceber-se é algo transformador. Então, é o que ela está falando com todos, né? Perceber-se é algo transformador. Tanto para o povo negro perceber a sua história, as suas lutas, se fortalecer nas suas raízes, nas suas ancestralidades, para continuar lutando contra o que acontece, quanto para a gente que não é negro. Também a gente tem que se perceber que não ser negro nos traz alguns privilégios. Não é que a nossa vida seja fácil e que a gente não tenha nenhuma luta, mas é que a gente não vai estar ouvindo desde os 5 anos de idade que a gente é incapaz, ou que a gente é burro, ou que a gente é feio, apenas pela cor do nosso corpo, ou pelo formato do nariz e cabelo. É isso, gente. Então, trouxe aqui um pouquinho para vocês da Djamila. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou botar um link aí com ela mesma, falando mais um pouquinho, nos dando mais uma aula. Beijos e até!